Jornal da Manhã, conosco Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Feliz Ano Novo. Bom dia, Thiago Berrache. Feliz Ano Novo para você. Bem-vindo de volta. Bom dia a todo mundo no estúdio e a quem está nos ouvindo e nos assistindo nesta manhã. Bom, Vera, Ano Novo com notícias velhas, né? Ontem o ministro Alexandre de Moraes esteve em Manaus e anunciou uma série de medidas, inclusive repasse de recursos para o sistema penitenciário do país. Além disso, o governo prevê ainda para esse mês o lançamento do Plano Nacional de Segurança. O que a proposta deve contemplar, hein, Vera? Aquela história, sempre que acontece alguma coisa de grave no país, as autoridades correm atrás para tentar tirar medidas do papel, não é? É exatamente isso, Thiago. Você lembra que esse plano começou a ser mencionado em novembro, quando houve uma série de ataques em favelas e uma série de problemas no Rio de Janeiro, em outros estados, e agora ele volta à tona, depois desse massacre de 56 presos no presídio em Manaus. Ele está esquadrinhado em cima de 3 principais eixos. Um deles diz respeito justamente à modernização e racionalização do sistema penitenciário, prisional. O segundo é a redução do número de homicídios. E o terceiro é o combate aos chamados crimes transnacionais, crime organizado transnacional, que seriam o tráfico de drogas e de armas nas fronteiras. Dentro desse eixo da modernização dos presídios e da racionalização do sistema prisional, a proposta vai prever alguns projetos de lei, Thiago. O governo deve mandar ao Congresso projetos que alteram pontualmente o Código Penal, Código de Processo Penal e a Lei de Execuções Penais, para tentar racionalizar o cumprimento das penas. O ministro Alexandre de Moraes tem alertado para um número muito alto de prisões provisórias no Brasil, que elas representariam cerca de 42% do total de presos no país. Então ele propõe um foco em se rever essas prisões provisórias, acelerar, fazer uma espécie de fast track no julgamento das audiências de custódia para crimes pequenos ali, de pequena monta, e que dessas audiências já se sairia com a pena, que seria uma pena alternativa com restrição de direitos, mas não restrição total de liberdade, que isso reduziria os custos, reduziria o risco de reincidência e faria uma melhora na ressocialização dessas pessoas que cometem pequenos crimes. E, por outro lado, a proposta deve propor endurecer o cumprimento da pena para crimes graves, para homicídios, para crimes contra a vida em geral, para crimes ligados a crime organizado, a tráfico de drogas e etc. Então, esse é o eixo penitenciário, que vem em resposta um pouco ao que aconteceu lá em Manaus. Além disso, eles propõem esse combate maior nas fronteiras, por meio de inteligência, de uso de equipamentos de monitoramento, porque se sabe que uma das fontes hoje em dia de poder e de dinheiro e de briga dessas facções criminosas é justamente a disputa pelo controle desse tráfico de armas e de drogas nas fronteiras, principalmente na fronteira do Paraguai e na fronteira amazônica, lá em cima. Então o governo acha que atacando esses 2 eixos começa a dar uma resposta a essa organização das facções criminosas que começa a preocupar e a virar um problema de fundo no Brasil. Começa não, já é um problema de fundo há muito tempo, mas agora elas estão numa disputa aberta que pode se espalhar pelo território nacional. Mas, Vera, o ministro Alexandre de Moraes, aliás, em entrevista até mesmo ontem aqui à Jovem Pan, procurou amenizar a importância da guerra de facções para o massacre em Manaus. Aliás, é o que as autoridades fazem também em São Paulo, é a mesma coisa. As autoridades de São Paulo amenizam a importância do PCC, por exemplo, ou pelo menos a força que o PCC tem aqui em São Paulo. Por que os governos, e o governo federal, no caso, age assim? Pois é, Thiago, a gente falou sobre isso justamente ontem no 3 em 1. Eu acho que é uma coisa dogmática, quase supersticiosa. Parte do princípio de que se você não der as coisas os nomes que elas têm, elas vão ter menos força. Então, se você não chamar as facções pelos nomes, PCC, Família do Norte, Comando Vermelho, os nomes que elas têm, elas vão ter menos força. Como se você deixando de chamar as Farc como Farc, ou o Estado Islâmico como Estado Islâmico, eles parassem de matar, de sequestrar. É uma bobagem, não leva a nada e só contribuiu, a meu ver, para que essas organizações ganhassem relevo e ganhassem peso. Se você subestima o inimigo, significa que você não o ataca com as mesmas armas que eles têm. O que eles têm? Dinheiro, inteligência e uma capilaridade muito grande no território nacional e agora fora do Brasil. Então, o ministro Alexandre de Moraes realmente replica esse dogma que é aqui de São Paulo, onde o PCC surgiu.
Muitos jornais, inclusive, encamparam isso, TVs, não chamavam pelo nome. Eu acho que isso só contribuiu para que o fenômeno se espalhasse, se multiplicasse e ganhasse esses contornos que tem, controlando presídios, controlando fronteiras, controlando favelas. Então, o ministro fez isso ontem. Ele disse que só a guerra de facções não explica a guerra. O que aconteceu lá em Manaus, sendo que os vídeos que vazaram, e que até alguns jornais publicaram, mostra as pessoas falando pessoalmente, esse aqui está morto, ele era do PCC, esse aqui também PCC. Então, a ideia ali, pelo menos, era se dizimar o comando do PCC no Estado, porque é minoritário, e a família do Norte, que é ligada ao Comando Vermelho, tem o comando do presídio em Manaus. Então, existe a guerra de facções, negá-la não vai fazer com que ela desapareça, e o governo deveria investir em inteligência e combate à altura dessas organizações que vão ganhando contornos terroristas, parecidos com os de grupos terroristas, como o Estado Islâmico, e parecido com os de cartéis grandes, como os que havia na Colômbia nos anos 90, início da década de 2000, e também no México, que há hoje em dia muito forte. Ô Vera, e só pra gente fechar, o presidente Michel Temer vai ou não vai falar sobre essa tragédia lá em Manaus, hein? Por enquanto não, Thiago. Eu falei agora de manhã de novo com o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que esteve com o presidente, conversou com ele na volta da viagem, informou sobre as providências e sobre o que ele verificou lá, o que ele encontrou. Falou sobre a transferência dos presos, que é a próxima medida que vai ser tomada, e disse que o presidente só falará em caso de necessidade e só falará quando for o anúncio do Plano Nacional de Segurança, que eu repito aqui vai ser até o fim do mês, e aí sim falar em caráter propositivo, propondo alguma coisa nova, alguma reação do governo. Por hora, sobre o incidente em si, quem fala é o ministro da Justiça.